O programa Gente que Fala está começando a partir de agora, pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da UOL TV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar a partir de agora, tem Instagram, tem o Facebook, o nosso canal no YouTube, e às 5 da tarde, a retransmissão pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura, na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite, a nossa retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e também para outras 20 cidades lá da região. Nosso convite a partir de agora. Você fica com a gente pela próxima hora, curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do Gente que Fala nas mídias sociais, em todas as plataformas. Interaja também com a gente, sua participação é bem legal pelo WhatsApp, 973350038, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman e nós vamos conhecer agora os participantes do Gente que Fala de hoje, edição de terça-feira. Eu trago aqui inicialmente o Hélio Moraes, coordenador do Comitê de Tecnologia da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Ele é engenheiro eletrônico, advogado, especialista em direito da tecnologia. Tudo bem, Hélio? Bem-vindo. Tudo bom, Mauro? Prazer estar aqui com você participando do programa. Obrigado pela presença, Hélio. Eu sigo aqui com a apresentação. Dr. Pedro Horta, advogado, fundador e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Trânsito, presidente da Comissão do Advogado Professor da Subseção Pinheiros da OAB São Paulo. Pedro Horta, muito obrigado pela presença mais uma vez com a gente. Você está bem? Eu que agradeço aí a oportunidade, né? Um abraço aí aos nossos debatedores, o Gesaías, o Hélio Moraes, e um abraço sempre terno ao nosso querido Milton Flávio, exemplo de inspiração para uma vida pública de quem queira entrar. Há um manual de vida de como é ser um bom homem público. Exatamente, doutor Milton Flávio também com a gente, médico, assessor da presidência da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Milton Flávio, bem-vindo mais uma vez, obrigado por colaborar sempre com a gente. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de participar, reencontrar amigos como o Pedro, que sempre exageram nos elogios, mas é sempre bom. É melhor do que ouvir críticas, mesmo quando elas são merecidas. É um privilégio estar com essa bancada tão competente. Muito obrigado, Milton. Eu tô Gesaías Arruda, vice-presidente da Abranet, vice-presidente da Abranet, Associação Brasileira de Internet. Tudo bem, Gesaías? Bem-vindo. Tudo bem, Mauro? É um prazer poder participar do programa com vocês hoje. Me sinto aqui privilegiado com tantas autoridades dos mais seletos assuntos, mas com certeza teremos uma temática bem interessante aí para compartilhar hoje. Legal. Todo mundo conectado, todo mundo apresentado. Vamos ao primeiro assunto do Gente que Fala de hoje, edição de terça-feira, para dizer que uma onda de tentativas de golpes financeiros está varrendo o Brasil. São mais de 4.600 ocorrências deste tipo acontecendo a cada hora, de acordo com números estimados pelo Datafolha e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Aí é o problema, números estimados. Olha, a subnotificação desses crimes levanta dúvidas sobre a real dimensão do problema, indicando que as estatísticas podem ser apenas a ponta do iceberg. Geralmente, esses ataques são feitos por meio de aplicativos de mensagens e de ligações telefônicas, e as vítimas, gente, são de todas as classes sociais. Apesar da tecnologia oferecer inúmeras vantagens, claro, né, quem é que não gosta, os recursos da internet também escancaram portas para atividades criminosas em escala massiva. É isso que está acontecendo a partir desses números que a gente está apontando por aqui. Gesaías, eu começo com você a respeito desse tema. Como uma sociedade pode se proteger desse tipo de situação? Os golpes virtuais, aqueles que vêm pelos aplicativos de mensagens, vêm pelos telefonemas também, enfim, com todo esse cenário digital. Essa questão do cenário digital é muito importante porque quando nós olhamos aí aproximadamente uns 3 ou 4 anos atrás, esses golpes eles eram muito mais amadores, né? Você recebia ali uma ligação, sempre alguém estava falando na ligação, ou você recebia uma mensagem de texto e um boleto falso enviado por e-mail, mas hoje o nível de profissionalização do golpe está assim tremendo. Hoje você recebe ligações com golpes de centrais de telemarketing, com URAs automatizadas
e você chega a duvidar que realmente aquela ligação é um golpe ou é um tipo desse. 4.600 ocorrências a cada hora, eu facilmente multiplicaria isso por 3 ou 4 vezes, porque o nível de notificação, se nós formos aqui só entre nós que estamos no programa agora, devemos ter recebido nas últimas 2 semanas 1 ou 2 ligações ou mensagens de texto ou até um boleto invalidado com um golpe. E o que acontece? O que a gente deve fazer para se proteger? A palavra que eu tenho dito é desconfie sempre. Desconfie sempre. Ninguém que te manda uma conta que é recorrente vai te enviar um boleto para você pagar naquele dia especificamente com desconto de 10, 20 ou 30%. Quando as pessoas te mandam uma informação que te relaciona ao banco, um boleto de pagamento de um cartão de crédito, uma confirmação de uma compra ou de um Pix realizado para você, a primeira coisa a ser feita é consulte o seu banco direto, ou através do aplicativo, ou através do Internet Bank, porque com isso você consegue reduzir a quantidade. E, Mauro, você colocou de uma forma muito simples e direta, isso tem atingido todas as pessoas, não tem mais idade, não tem classe social. Você vê aposentados que têm empréstimos sendo gerados em cima da aposentadoria deles, você vê grandes empresários que estão pagando boletos. Ainda hoje de manhã eu falava com um amigo e ele buscando uma solução de como validar realmente um boleto. Essa semana foi feito um pagamento de um boleto na empresa dele de mais de R$ 80.000 e era um boleto fake, era um boleto forjado. Então, assim, coisas básicas, checar qual a procedência do boleto, se realmente o banco e o CNPJ são do mesmo dono, mas para pessoa física, para pessoa comum, nunca aceite uma ligação de alguém dizendo que te mandou um Pix e você precisa devolver, ou que te passou um Pix errado, sem você ter uma checagem de que realmente isso aconteceu. Nunca ache que um desconto muito milagroso para alguma conta que você tem que pagar vem de um caminho que você não conhece, seja válido. Então, assim, desconfie sempre e cheque da melhor maneira possível. Na linha do desconfiar, Hélio Moraes, vou dar um exemplo prático. Eu tenho no DDA do banco que eu trabalho um boleto a vencer, cujo credor eu não conheço, e ele traz o valor e a data de vencimento de um boleto que é de um outro credor e que eles batem o valor e a data de vencimento bate, né? Então, numa dessa, você acaba confundindo e autoriza o DDA e pronto, aí está feito o golpe, né? Enfim, o caminho para isso, claro, é a denúncia. Preciso fazer um boletim de ocorrência, mas é o que muitas vezes as pessoas não fazem. Dá trabalho. As autoridades falam, né, orientam nesse sentido. Façam os boletins de ocorrência para que a polícia possa mapear o que está acontecendo, entender a dinâmica, entender a logística dessa turma do golpe e partir para a investigação e tentar prender exatamente, né? Agora, é preciso uma conscientização também para isso, né? Fazer as denúncias, fazer os BOs. Sem dúvida, ô Mauro. Eu acho que, assim, hoje em dia cada vez está mais fácil a gente fazer esses BOs, né? Tem delegacias online, então a gente tem como fazer essa descrição, né? Não precisa, às vezes, se locomover até uma delegacia, então esse é um aspecto que tem facilitado bastante, né? E é importante, inclusive, para a pessoa se precaver, né? Perante, não só, você destacou bem aí esse lado das autoridades terem estatísticas, mas você também, né, se um dinheiro for desviado da sua conta, se você fizer o pagamento errado, você vai depois ter que procurar seus direitos, entrar com processo. Então, o boletim de ocorrência é o documento que você está notificando que você não reconhece aquela transação, que você está passando por um problema. Então, esse é um elemento essencial, né? E me chama a atenção algumas outras coisas, assim, né? Até a gente, até para hoje, nós vamos falar aí sobre inteligência artificial, né, Mauro? E essa situação só vai se agravar, né? No sentido que o Gesaías ali começou falando que os golpes foram se sofisticando, né? E os golpes estão cada vez mais sofisticados, por quê? Com a inteligência artificial, você pode fazer avatares, né? Simulando a voz, né? Simulando a imagem. Então, aquele golpe tradicional, ô mãe, né? Eu estou aqui, mãe, me manda o dinheiro, mãe, não sei o quê, né?
que, assim, no geral, a maior parte das pessoas já conhece, né? Embora a gente ainda vê, principalmente pessoas com, às vezes, com mais idade, que caem ainda nesse golpe, né? Eles vão ficar mais realistas, né? Então, já existem, né, casos relatados em que a pessoa faz o avatar, liga, né, com a voz da pessoa, então a credibilidade que aquilo traz é maior, né? E tivemos, inclusive, um caso, assim, um lead case internacional em Hong Kong, que foi feita uma reunião virtual, assim como nós estamos aqui, né, conversando, em que nessa reunião tinham 5 pessoas, só uma era verdadeira, que era quem fazia o pagamento, né? E as outras 4 eram avatares simulando os diretores de uma companhia. E eles deliberaram o pagamento, e aquela pessoa que era quem deveria fazer o pagamento efetuou um pagamento de cerca de 30 milhões de dólares, né? Então, olha como a Meu Deus do céu. complexidade da situação, né? Então, realmente, a gente tem que estar muito atento, desconfiado, como o Gesaías falou, né? A educação, né? A gente foi criado no mundo, né? Acho que aqui estamos assim num grupo de sêniors, digamos assim, né? Nós somos criados no mundo analógico, né? E o mundo digital traz novos desafios. E a gente tem sim que fazer uma educação digital para poder estar precavido, né? Então, com quem fala, né? Quem são os avatares, quem são as identidades digitais que podem ser clonadas, né? Então, a gente tem que estar muito alerta, fazendo sempre essa verificação, e a verificação tem que tomar cuidado com isso também, porque eles têm golpes que eles clonam o telefone, né? Então eles te direcionam para a central, como o Gesaías aí bem colocou, para a central de teleatendimento dos criminosos, né? Tem crimes, inclusive internacionais, sendo realizados, redes de criminosos internacionais. Por que isso? Porque esse é um crime que você não tem o contato direto, né? Então você não tem o É. risco da polícia, então facilita a ação dos criminosos, eles fazem isso massificado usando sistemas digitais, né? Então a gente tem que estar muito atento com isso. Pedro Horta, nessa linha desse crime sem contato direto, né, como o Hélio classificou, É, é porque é o seguinte, não tem mais o trombadinho no meio da rua, né, que mete a mão no seu bolso como existia antigamente, até porque o país hoje está muito mais bancarizado, né, então não circula dinheiro no bolso das pessoas, né, então o golpe é virtual, o golpe é cibernético, eles querem invadir sistemas, né, e longe do olhar da polícia, e com a grande chance, né, de não serem descobertos. Agora, esse golpe aí de 30 milhões de dólares demonstra que esse não é um problema só brasileiro, né, Pedro? Não é um problema só brasileiro, apesar que ainda há o trombadinho eletrônico, né, que quer furtar o teu celular, quer levar você junto, são aqueles famosos sequestros relâmpagos, né, que a gente vê aí só para saque de Pix, etc. O Congresso Nacional aí legislou no final do ano passado, está legislando, aliás, está nas comissões e no próprio plenário, o aumento da penalização para os crimes eletrônicos. Veja, enquanto o estelionato ele é de 1 a 5 anos, lá na propositura que está indo a plenário, está aumentando de 4 a 8 anos a penalização, com majoração de 2/3 para os golpes. Golpes, inclusive, como vimos aí do Rio Grande do Sul, nas doações, e agora recentemente com os acidentados do voo da Voipesa aí, que usando daquelas imagens para pedir dinheiro para as pessoas e o golpe proliferando. Também agora há uma necessidade também, dependendo de uma legislação mais firme do Congresso Nacional, com a questão dos jogos de aposta, porque a pessoa conscientemente ela vai e faz o seu jogo e ela está num front page de página não existente. Aliás, está aí o caso famoso do Tigrinho aí usando até influencers para dar legalidade a esse tipo de jogo. Então, a diversidade de delitos que vão acontecendo, eu até acho que pode ser, vai ser tema da próxima pauta, né, que é a questão da inteligência artificial para a gente usar para o bem, né? Nesse sentido de você poder ter uma checagem, rechecagem, um ambiente saudável de navegação na internet, né? Então, é importante que cada vez mais se enrijeça
a legislação, em que pese que aqui em São Paulo, por exemplo, tem um esforço e se criou uma delegacia especializada em crimes eletrônicos, mas com poucas mãos para manusearem. E a questão também que, por mais que você faça um boletim de ocorrência, a eficácia é um pouco baixa, porque o delegado não tem autoridade, por exemplo, mesmo vendo a autoria e o crime materializado, de pedir uma quebra, por exemplo, de rede telemática ou pedir uma queda de site, um bloqueio de site sem ordem judicial. E aí o trâmite, você já imaginou, tinham que dar uma celeridade melhor e uma autonomia à autoridade de polícia judiciária, que é o primeiro a saber do delito, né? Milton Flávio, quantas vezes por dia cai alguma coisa aí no seu WhatsApp, enfim, telefonemas estranhos? Todo mundo passa por isso todo dia, várias vezes por dia, né? Isso inclusive me entristece, porque nós, né, o Pedro Horta me acompanhou durante muito tempo. Você tem uma rede de amigos dos quais você não tem necessariamente o conhecimento do telefone ou da mudança do telefone. E hoje a tendência de todos nós é deletar ou não atender telefonemas que não sejam identificáveis. E com isso, seguramente, você deixa de atender. Eu, como médico, uma série de clientes que eventualmente ainda hoje me procurariam para um esclarecimento e como eu não tenho identificação, eu acabo não atendendo. Mas eu queria colocar duas coisas adicionais Sim. na linha da discussão do estelionato. Uma delas é o compartilhamento de celulares. Eu canso de ver pais que entregam os seus celulares para os filhos darem sossego em alguns momentos em que os adultos estão conversando. E eu imagino que muitas vezes esses jovens, adolescentes, ou até numa idade mais baixa, podem eventualmente responderem a esses, ou atenderem a essas ligações e criarem dificuldades cada vez maiores para os seus pais, por manusearem esse telefone de maneira inadequada e despreparados para isso. E uma outra questão que eu acho grave, eu estou aqui com advogados e especialistas, né? Eu diria que é o estelionato legal, né? Com o fato de você cada vez mais subtrair a oportunidade que você tem de ter um contato, por exemplo, com o seu agente bancário, com o seu gerente, é muito comum que você compre produtos, né, usando-se a inteligência artificial, usando-se a internet, em que as informações não são completadas, elas não são dadas de maneira mais completa. E você acaba fechando acordos, fechando contratos com os bancos, e só depois do contrato fechado você descobre, né, as pequenas linhas, né, as entrelinhas para as quais você não foi alertado. Né? Você não assinou o contrato, aquele que te vendeu o produto vendeu um produto que aparentemente era adequado, mas não lhe foi informado quais eram as complicações, as dificuldades e as consequências totais que esse contrato te traz. E, às vezes, depois de algum tempo, quando você vai tentar resgatar aquele produto, você descobre que nem tudo aquilo que lhe foi vendido efetivamente era factível, era real. Então, eu estou colocando duas situações que me parecem muito importantes e que nem sempre são levadas em conta. Tudo bem. Vamos seguir. Programa Gente que Fala, edição de terça-feira, 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube, retransmissão às 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Olha, a gente está em tramitação no Senado Federal o projeto de lei que regulamenta a inteligência artificial no Brasil, destacando a necessidade de seu desenvolvimento e implementação responsável para proteger direitos fundamentais e garantir sistemas seguros e confiáveis. A proposta de autoria do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, aborda a importância de regras claras de regulação da inteligência artificial, exigindo a avaliação de riscos e assegurando direitos como privacidade, proteção de dados e não discriminação para pessoas afetadas pela tecnologia.
Hélio, vamos falar no ambiente, no contexto de eleições, não deste ano, mas de 2026, eleições para presidente do Brasil e eleições para os governadores, parlamentares, enfim. Se o projeto for aprovado nesse momento, é o que se espera, né? Tem comissão especial, depois vai para a Câmara, tem plenário, depois vai para a Câmara. Enfim, se tudo isso acontecer, né, neste momento, isso já vai valer para as próximas eleições de 2026, né? Sem dúvida, Mauro. E até aproveitando, assim, independente, a gente tem sim, de fato, como você mencionou, né, o PL 2338 está em discussão no Congresso, né, mas o TSE editou esse ano uma resolução em que ele já demonstra essa preocupação em relação à inteligência artificial. Então, ele traz uma série de normas, né, que, ao meu ver, inclusive, né, pautado no interesse público, mas exagerando um pouco, extrapolando os poderes do TSE, né, na medida em que eles determinam que as plataformas têm que retirar aquele conteúdo que elas consideram inverídico, né? E essa questão da definição do que é verídico ou inverídico, ela é muito complexa, né? E ela faz essa resolução do TSE faz uma série de restrições em relação ao uso de inteligência artificial, exigência das marcas d'água, algumas coisas que também estão refletidas no projeto de lei, mas só voltando para o projeto de lei, né, dando um panorama geral, a gente tem uma discussão desde 2020, né, o primeiro projeto de lei que foi proposto foi o projeto, o PL 21, que era mais principiológico, depois tivemos em 22, né, início de 23, né, durante 22 foi trabalhado esse PL 2338 do Rodrigo Pacheco. Ele foi feito, na verdade, por uma comissão de juristas bastante respeitáveis, né, mas com pouca diversidade em termos de participação da sociedade. Então, ele estava muito concentrado no âmbito jurídico, ele veio um projeto robusto, muito prescritivo. Então, a gente tinha um projeto muito principiológico, passamos para um projeto muito prescritivo. A partir daí, ele passou né, por diversas audiências públicas, né? Eu mesmo tive a oportunidade de representar a Câmara Brasil-Canadá em uma dessas audiências, né, que foram, algumas delas foram, digamos, coordenadas pelo senador Marcos Pontes, nosso astronauta, né? E tivemos várias no ano passado, algumas esse ano. Daí teve uma primeira versão que foi mais regulada ainda. Então, nós estamos num movimento de pêndulo para encontrar o equilíbrio do que é o nosso projeto de lei ideal, né? Eu acho que a gente sim tem que regular, né? Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que eu tenho falado, né? A minha proposição é de que a gente tem que equilibrar a regulação da inteligência artificial com a inovação, né, com a possibilidade de ter novos data centers, com a possibilidade... O Brasil, né, qual é o incentivo para os engenheiros, para os pesquisadores, para os desenvolvedores, né? Então, a gente olha os Estados Unidos despontando na questão das tecnologias de inteligência artificial. A gente vê, sim, a Europa regulando, né? Inclusive, o nosso projeto de lei tem muitos elementos similares ao que foi feito na Europa, né? Mas a Europa tem um outro poder, né? A gente aqui no Brasil está querendo regular antes de ter a tecnologia, na minha visão, tá? Vesaías, é um marco legal da inteligência artificial que precisa contemplar toda a sociedade, né? Eu coloquei o exemplo prático aqui da política, enfim, as campanhas eleitorais, e o TSE já, né, como o Hélio destacou, já fez aí no início desse ano o seu trabalho e a sua preocupação com relação às eleições desse ano, né? Mas tem muitos outros setores. O jornalismo profissional está preocupado, né? Jornalistas são usados, a imagem de jornalista muitas vezes é usada para disseminação de fake news, para venda de produtos, na publicidade também, venda de produtos. São colocadas pessoas que estão anunciando produtos, garantindo ali a eficácia deles, e não são aquelas pessoas, enfim. É uma série de problemas aí muito bem espalhados, né, na sociedade de uma maneira geral, né, Gesaías?
Esse ponto ele é só a ponta do iceberg, né? O que a gente está vendo aí é só o começo, gente. Quando você olha para o que pode ser feito através da inteligência artificial, e aí você olha, eu sempre faço um comparativo à internet. Você tem o lado bom e o lado ruim. A inteligência artificial, ela vira de cabeça para baixo diversos mercados. Muitas profissões vão deixar de existir. Hoje isso já está acontecendo, nos Estados Unidos, na Europa. Muitas pessoas que trabalhavam ali estão sendo trocadas a sua atividade por automações utilizando inteligência artificial, profissões aí nos mais diversos campos. Então, eu não só o uso de imagem, mas principalmente o uso de conteúdo. Como é que eu vou garantir a partir de agora direitos autorais? Como é que eu faço isso não só para quem escreveu ou para os repórteres ou para suas matérias, mas nós estamos falando de direitos autorais musicais também. Então, você tem inteligência artificial que cria música para você, e aí você ainda busca um cantor que você gosta e você acabou de colocar ali um cantor famoso cantando uma melodia que você acabou de criar numa inteligência artificial, e dependendo da velocidade como isso é difundido, é muito difícil você depois mostrar que não. Então, essa questão para a política vai ser muito importante, porque nós teremos aí várias frentes e pode construir muito disse-me-disse, né? Realmente você falou, realmente você não falou, e nós temos vários casos no Brasil que já acontecem isso. Mas, por Sim. outro lado, a inteligência artificial é um caminho sem volta. Não é um caminho que você vai dizer assim, ok, vamos desligar os supercomputadores e a partir de agora ninguém mais vai ser atingido por isso. Não, de maneira nenhuma. Nós vamos ter que ter caminhos jurídicos, mas muito mais também caminhos técnicos para conseguir desmistificar e até mesmo validar ou não as informações que estão fomentadas a partir daí. Milton Flávio, na medicina também, né? Por exemplo, a literatura médica, os autores dos artigos, tudo isso pode estar em perigo, né? Quando você usa a inteligência artificial, se aproveitando de estudos sem os devidos créditos, sem as devidas fontes, enfim. Realmente, né? Nós vamos falar sobre isso mais tarde. A FAPESP tem financiado, tem se envolvido muito no desenvolvimento da inteligência artificial, financiando centros de inteligência, inclusive para a área médica, mas efetivamente o compartilhamento dessas informações e a manipulação dessas informações, sobretudo, por exemplo, em epidemias, né? Quando você faz estudos mais volumosos de múltiplos trabalhos científicos, de centenas de trabalhos científicos, você pode apresentar conclusões absolutamente fantasiosas, manipuladas e de difícil comprovação. Então, eu diria que para a medicina, a inteligência artificial é uma ferramenta muito importante que vai nos permitir evoluir ainda mais, mas também nos traz riscos, como você disse, que precisam ser vigiados. E eu espero que os projetos de lei que estão sendo avaliados, estão sendo construídos, pensem nisso também e nos deem garantias e, sobretudo, ao usuário. Pedro Horta, você finaliza esse tópico. Então, o PL aí do Marco Legal da Inteligência Artificial em tramitação no Senado, vamos ver como é que a coisa vai caminhar. Depois, os outros assuntos, a gente vai fazer de uma forma mais abreviada aqui. Vamos lá. A própria Ordem dos Advogados já está criando aquele ambiente aí de um sandbox artificial, aí, experimental, né, regulatório. Sandbox é um ambiente que vai ter que surgir para dar toda a segurança desses dados em inteligência artificial funcionando, que não permita interferência no ser humano natural como ele é, né? Quer dizer, colocar uma frase, por exemplo, eu xingando o Tribunal de Justiça, quer dizer, jamais faria isso até pela minha liturgia temeriana que eu tenho, mas esses riscos, e isso é que vai ter que estar muito bem tabulado, inclusive na administração pública, porque, veja, o Brasil ele legisla no âmbito federal, estadual e municipal. E, por vezes, na competência residual, para ficar só no exemplo, aqui o município, se você tem uma inteligência artificial atuando em dissonância com a federal e com a estadual, você pode, por exemplo,
um órgão multa e o outro cancela. Então, você já imagina o caos só nesse pequeno exemplo que pode gerar para uma cidade, uma megalópole como a nossa. Então, tudo vai depender desse ambiente aí de sandbox, a ter uma regulação estatal também, mas é o caminho, a modernidade não tem jeito, até nós, na vida pública, garanto que se o deputado Milton Flávio volte à vida pública, além desse conteúdo gigantesco que ele tem de legado, mas vai ter que se render a ser um algoritmo também. Vamos seguir, gente. Próximo assunto no programa Gente que Fala, que tem relação com esse que a gente acabou de concluir. Na semana passada, o governo brasileiro lançou o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que vai destinar um investimento de 23 bilhões de reais até 2028 para o desenvolvimento de infraestrutura de inteligência artificial, capacitação, melhorias dos serviços públicos, inovação empresarial e apoio ao processo regulatório do setor. O plano propõe a criação de um núcleo governamental para coordenar iniciativas de IA, buscando garantir um desenvolvimento ético e seguro, e para dinamizar o desenvolvimento de soluções de inteligência artificial totalmente brasileiras nos próximos 4 anos, com o objetivo de tornar o país autossuficiente, reduzindo a dependência de ferramentas estrangeiras. Gesaías, como é que este tema, Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que foi lançado na semana passada, se comunica com esse assunto que acabamos de tratar, que é a tramitação do marco legal da inteligência artificial no Senado? Bom, Mauro, eu estive presencialmente no evento semana passada em Brasília. Foi um evento grandioso e ele tem total ligação com o que a gente está falando sobre inteligência artificial, porque é uma sinalização do governo brasileiro de que esse é um tema que precisa ser tratado. E nós temos uma missão ainda maior, o Hélio colocou muito bem durante a fala dele do ponto anterior, que é a seguinte: a inteligência artificial por si só, ela está atrelada a muita inovação. Então, se eu tiver muita legislação sobre ela, eu vou começar a podar uma árvore que ainda é uma semente. Então, com o lançamento do Plano Nacional de Inteligência Artificial, o que se busca é o quê? É entender primeiro o que o Brasil quer. Isso vai muito de frente com o que a Abranet tem feito. A Abranet lançou uma consulta pública com o ITS, que é o que queremos da IA. Nós temos até um site publicado sobre isso, que é o seguinte: o que realmente nós vamos tirar da IA e como isso vai ser feito? O governo federal lançou um plano aí para os próximos 4 anos, tem um investimento aí de 23 bilhões de reais. Um dos objetivos principais é a compra de um supercomputador, avaliado aí em aproximadamente 1,8 bi. Para quê? Para que esses modelos eles sejam processados no Brasil. O que foi dito no plano foi muito aí sobre a tropicalização da inteligência artificial, uma IA totalmente em português. Nós sabemos que nós temos diversos desafios, porque para que isso avance, para que nós tenhamos aí uma soberania nacional nesse aspecto, nós temos aí planos para construção de data centers na região norte e nordeste do Brasil, mas um dos principais que eu considero é a questão de qual vai ser a mão de obra especializada que nós usaremos para tal. Então, isso interliga o governo com a iniciativa privada, mas dentro do próprio governo, assim como foi no lançamento, nós tínhamos ali no palco principal pelo menos umas 40 pessoas de instituições diferentes do próprio governo brasileiro com interesses sobre a condução da inteligência artificial. Nós temos um foco principal, que é como fazer isso acontecer. Então, nós temos aí um dos pontos que foram colocados ali que são super interessantes, é a unificação das bases de dados brasileiras. E nós sabemos que cada órgão no Brasil hoje tem uma base de dados separada. A Receita Federal tem uma base, o Ministério do Trabalho tem outra base. Então, acho que se nós conseguirmos avançar nos pontos que são desmontar essa torre de Babel que nós temos hoje de dados, conseguir qualificar isso, é um ponto interessante, mas os desafios eles estão lançados. Nós ainda estamos em um país que tem 19% do seu território nacional sem nenhum tipo de conectividade.
Então, falar sobre inteligência artificial, falar sobre treinamento de algoritmos, de supercomputadores, de bases compartilhadas, e nós ainda temos tanto do Brasil que não está nem conectado à internet, não tem nenhum tipo de acesso a essa informação, gera aí alguns pontos. O governo tem trabalhado nessa frente, com certeza. Ele tem projetos como Escolas Conectadas, Norte Conectado, todos esses nessa frente. Mas o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, ele vem com esse objetivo, que é trazer um conceito para que a população possa, a partir daí, olhar o que é inteligência artificial. Nós olhamos isso com uma visão muito boa, que é o seguinte: temos um plano, vamos ver agora como é que ele vai seguir. Durante um ano agora que começa de eleições municipais, vamos ver se esse plano vai andar na frequência com que ele foi apresentado lá em Brasília na semana passada. Vamos seguir, gente. Programa Gente que Fala, edição de terça-feira, pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. Às 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Milton Flávio, a ascensão das redes sociais e a digitalização da comunicação política, né, tem aberto espaço, tem reconfigurado, na verdade, a forma como os candidatos se conectam com os eleitores. Aquele perfil, antes caracterizado por uma experiência em gestão pública, em cargos executivos, está se transformando para dar lugar a uma figura chamada político-influencer. A capacidade de gerar engajamento, construir uma narrativa e apresentar uma imagem autêntica nas plataformas digitais tornou-se um diferencial crucial nas campanhas eleitorais. Uma coisa é o político antenado com as novas comunicações, não é, Milton, e que pode até vestir essa farda de político influencer. Outra coisa é o contrário, né? É o influencer, o influenciador que se transforma num político, mas não tem essa experiência, não tem, enfim, tudo isso que eu destaquei aqui, na experiência em gestão pública, em cargos executivos, aquilo que é fundamental para você querer se candidatar e ser eleito para um cargo público. Mauro, isso é uma questão muito relevante, né? Eu só queria fazer um pequeno parênteses antes de entrar nesse assunto, só para destacar que essa questão e essa preocupação com inteligência artificial já começou em 2021, em parcerias com os Ministérios da Comunicação, Ciência e Tecnologia, FAPESP, universidades, e ele vem crescendo muito, né, com a preocupação de incluir contingentes maiores da população e levar benefícios para que essa população brasileira possa também receber. Inclusive, mais recentemente, a FAPESP está lançando 2 editais muito importantes para a área da saúde, né? Para tratamento direto e para gestão de dados. Mas essa questão que você coloca agora, né, me angustia muito, porque, como você disse, no passado, quando você se candidatava, se oferecia para o eleitor como uma alternativa, ele levava em conta a sua experiência, né, a sua competência, o seu passado de vida, né? E hoje isso seguramente passa ao largo, né? E cada dia mais você percebe que os eleitos, têm essa capacidade, essa influência e essa participação. Eu não sei qual será o fim disso, né? Mas seguramente nós vamos ter que optar em muitos momentos e fico preocupado com o eleitor, né? Eu sempre dizia no passado que era a única hora em que o brasileiro, de fato, exercia o seu poder com igualdade, né? O voto do indivíduo mais diferenciado econômica ou culturalmente era igual ao voto do indivíduo que era um analfabeto. Mas hoje, né, com a inteligência artificial, com o uso e a manipulação dessas informações, eu tenho a impressão que o eleitor dificilmente vai conseguir fazer um voto consciente e ter oportunidade de efetivamente escolher aquele candidato, né, ou aquele indivíduo que pode efetivamente cumprir com a função e com a responsabilidade que o eleitor precisa.
Pedro Horta, além da dificuldade do eleitor fazer uma escolha consciente, como destacou o Milton Flávio agora, será que não está mais difícil também escolher o candidato, né? Porque antes você via a propaganda gratuita, né, entre aspas, não tem nada de graça nisso, na televisão. E hoje a força está na internet, a força está nas redes sociais, a força está, enfim, o eleitor até se perde com tantas possibilidades. É Pedro. verdade, mas o eleitor, por mais que ele é a modernidade, né? De pensar que antigamente você, pela Lei Falcão, que era uma lei que instituiu o programa eleitoral, só passava o nome e número do candidato. Estamos tendo uma evolução muito grande. O que precisa ter é um ambiente, porque todos têm o voto e ser candidato, desde que tenha as condições de elegibilidade, qualquer um pode sê-lo. Mas você tem que ter ambientes de internet, de rede social, que tragam informações fidedignas, que façam um cruzamento de uma atuação de vida pública daquele que está pleiteando um cargo, e não de uma figura pitoresca que se comunique bem. E nem sempre aquela figura que é um belo comunicador, um belo influencer, ele está, num primeiro minuto, capacitado em detrimento a outros que têm uma vida pública grande. Eu acho que o grande desafio da internet é trazer as informações fidedignas daqueles que querem ser candidatos. É uma evolução da Lei Falcão, né? Começou passava no programa eleitoral só o nome e número, mas eu acho que hoje o grande desafio é trazer a fidedignidade da informação, que isso é importante para o eleitor poder saber definir, que realmente mudou a característica da campanha, mudou totalmente. As pessoas também não querem mais estar na rua, do estilo de campanha tradicional, indo num comício, distribuição de papelzinho, que até traz multas grandes eleitorais agora por conta de entupir bueiro, aquelas coisas. Então, essa campanha tradicional, acho que realmente ela está fadada a diminuir muito, mas nada troca do que o contato pessoal, viu? Nunca deixem de ter o contato pessoal com aquele que você pretende que seja o teu representante. Se assim não o fizer, que tenha uma internet fidedigna que você consiga buscar informação. Milton, o que sumiu nessa história toda foi o espaço de propostas, né, dos candidatos, porque com toda essa situação está cada vez mais escancarado o método de você mais falar mal do outro, do adversário, do que trazer as suas propostas e trazer a sua história de vida, a sua bagagem. Então, Mauro, uma coisa que eu tenho pensado muito, né, e cada vez isso me parece mais grave, é que o eleitor, mesmo o eleitor diferenciado, continua exercendo esse seu direito de votar e vota naquele indivíduo que eventualmente responde de imediato, mais proximamente, de preocupações ou de objetivos que esse eleitor tem, né? E eu não vejo mais a oportunidade, ou pelo menos eu não vejo mais a discussão, né, daquilo que efetivamente nós precisaríamos ter nos candidatos, né? Qual é a população que precisa mais de um candidato? Qual é a população que precisa mais de ações de governo? Né? Eu fico muito preocupado porque você compartilha essa discussão com amigos e você vê que cada vez mais os indivíduos estão voltados para si mesmo, né? Ele vota naquele indivíduo que eventualmente contempla o seu interesse individual e não se importa mais com o que está acontecendo com o resto da população. Eu vou até fazer um misto, né, para dar um exemplo disso. Há poucos dias eu vi uma notícia de que um cirurgião na China operava um cidadão remotamente a uma distância de 4.000 quilômetros, né? Bom, interessante isso, né? Uma evolução da medicina. E aí eu me perguntava depois, né, quando é que o cidadão comum, né, ou mesmo aqui no Brasil, vai ter a oportunidade não de usufruir dessa tecnologia, que seguramente vai ser disponibilizada para uma população muito limitada, mas quando é que ele vai ter acesso a uma saúde mínima de qualidade, né? Infelizmente, novamente hoje, quando você vê o debate, você vê a discussão num nível que não responde às expectativas, às necessidades e aos desafios
que as nossas cidades nesse momento oferecem. Isso, para mim, é o desafio maior de você conseguir trazer a discussão para um nível efetivo, em que a população possa saber exatamente o que propõe e como é que a população, de maneira geral, vai ser beneficiada. Nesse raciocínio aqui do Milton Flávio, eu vou trazer aqui o nosso próximo assunto. Afinal de contas, a gente está a menos de 2 meses das eleições municipais, serão escolhidos prefeitos, serão escolhidos os vereadores, né? E o papel de um vereador na cidade mais populosa do Brasil, São Paulo, por exemplo, né? Por exemplo, não, São Paulo é a cidade mais populosa do Brasil, esse papel é muito complexo. Nós temos aqui mais de 12 milhões de habitantes, desafios urbanos que vão desde moradia e transporte até infraestrutura e segurança. E os vereadores têm como função principal legislar sobre esses assuntos que são de interesse local, fiscalizar as ações do executivo municipal e representar os interesses de toda a população paulistana, aqui no caso de São Paulo. Pedro Horta, até que ponto esses parlamentares conseguem efetivamente influenciar mudanças significativas dentro das suas atribuições, dentro do papel de legislar e de fiscalizar o executivo? É muito importante a próxima eleição, né? Por conta da relevância da cidade de São Paulo. Aqui a Câmara Municipal é o maior parlamento hoje municipal da América Latina. E com o orçamento proporcional da União, somos o primeiro do país aqui, São Paulo, é necessário que suba também o nível de régua do debate e da discussão. Então, é importante ter vereadores qualificados, porque o vereador é aquela pessoa mais próxima do cidadão, para sua demanda da sua rotina do dia a dia, e até comungo com o deputado Milton Flávio, porque o debate político caiu demais, o nível do debate. Eu acho que a régua tinha que subir um pouco desse debate. Agora, é importante você ter vereadores que tenham competência, que saibam que estão lá, ao que estão fazendo, e que tenham pautas em comum, independente de três partidárias. Algumas pautas em comum são pautas da cidade, a melhoria da segurança, a saúde pública. Também está na hora da saúde pública ser, pelo menos, aquelas carreiras. Para mim, médico é uma carreira de Estado, como a nossa de advogado, que é consagrada na Constituição, no artigo 133 federal. É uma carreira de Estado. Não dá para você ter um SUS e uma política municipal aqui pejotizada como é. Pejotizado o que é? Médico no CNPJ e o médico mesmo de carreira lá no Estado. Fator assim, senão você faz vários hospitais, como está sendo feito, várias UPAs, como esse prefeito fez mesmo, já começando aí no governo do saudoso e falecido Bruno Covas. Então, há que se fazer uma política de Estado um pouquinho diferente nas carreiras de Estado, há que se estar muito num nível de debate, de polarização que não deve haver, porque que a população de São Paulo, a radicalização, ela traz a turma da confusão de um lado, da confusão do outro, elas querem a solução. E o vereador é aquele cara mais indicado para estar alerta e atento em todos os pontos da cidade, porque o prefeito não é onipresente, para em cada ponto da cidade, cada local que ele representa, são 55 vereadores, de ter e trazer para o prefeito as demandas importantes para o gasto desse orçamento, que realmente é um orçamento vultuoso perto de que os outros municípios, os outros 5 mil e poucos municípios do país têm. Então, São Paulo tem como condição de solucionar seus próprios problemas, basta que tenham vereadores qualificados, atentos às demandas do município e que representem com qualidade e deixem de lado o debate político quando tem uma pauta comum. E São Paulo já avançaria muito se nas pautas convergentes os vereadores já tivessem uma unicidade de pensamento. Pois é, eu quero pegar esse seu raciocínio, Pedro Horta, para questionar aqui o Milton Flávio, quando os assuntos são comuns, né, deixar a divergência, enfim, ir na busca do consenso. E o Milton Flávio tem uma ampla experiência enquanto parlamentar. Milton Flávio, eu te acompanhei, você sabe muito bem que estive perto de você ali no seu mandato na Assembleia Legislativa. O que a gente vê nas casas de leis assim, muitas vezes, num momento em que não havia tanta polarização como hoje,
isso já acontecia. Fico imaginando hoje numa casa muito polarizada, numa eventual divisão muito acirrada da próxima Câmara dos Vereadores aqui em São Paulo. Um projeto do Executivo, ele muitas vezes ele é rejeitado pela oposição só por oposição. Às vezes o projeto é bom, ele é rejeitado só porque é oposição. E às vezes um projeto ruim do Executivo, ele é aprovado pela base do Executivo, mesmo sendo ruim, a base vota constrangida porque ela é da base e ela tem que votar. Então, isso num ambiente polarizado, acho que vai ficar muito mais escancarado, não? Essa é a preocupação, Mauro, né? Você que acompanhou e acompanha o que acontece, por exemplo, na Assembleia de São Paulo, mas ela, na verdade, reflete o que acontece no Brasil. Você não tem mais, como tinha no passado, os chamados parlamentares temáticos, né? Ou parlamentares de opinião, e, infelizmente, hoje é isso mesmo, né? Você tem dois blocos que votam por interesses, né? Como no governo federal, né? Você recebeu a tua emenda, você vota com o governo, não importa qual é a proposta, não importa qual é o objetivo. Eu pensava já há algum tempo que talvez a solução que a gente pudesse apresentar ou implementar seria a distritalização, né, nas eleições, né? Como acontece em outros países. Por exemplo, na eleição municipal ou na eleição estadual, você teria distritos no estado, né, em que você elegeria dentro daquele distrito deputados que representassem aquela região, né, tendo essa relação mais próxima com o eleitor. E, ao mesmo tempo, na mesma eleição, você teria a eleição de deputados que fossem deputados que pensassem o Estado como um todo. A mesma coisa na prefeitura, né? Você dividiria, por exemplo, dois grupos, dos vereadores distritais e dos vereadores da cidade, né? O candidato poderia escolher a sua alternativa. Eu quero disputar a minha eleição aqui em Itaquera, né? Ou nessa região que vai eleger 3 vereadores. Ou vou Sim. disputar uma eleição geral, onde eu vou disputar a minha eleição com pessoas que, como eu, pensam a cidade como um todo. Eu tenho a impressão que com essa mescla como se diz, parlamentares em qualquer nível, mais distritais, com parlamentares que tenham a sua opinião, têm a sua formação, têm esse pensamento mais geral, nós tivéssemos cada vez mais parlamentos mais adequados, parlamentos mais equilibrados e mais voltados aos interesses efetivos da população. Da maneira como está, infelizmente, nós estamos tendo eu diria quase que um rebaixamento, né, da qualidade das casas legislativas e, por isso, nós perdemos muito, né, da fiscalização que o parlamento deveria exercer, né? Passa a ser, na verdade, uma massa de manobra e não é mais aquele conjunto de indivíduos que tinham por objetivo fundamental, né, fiscalizar, vigiar e aprimorar as propostas que chegavam àquela casa. Muito bem, vamos rapidinho às perguntas da nossa audiência, o tempo bem apertado aqui no final. Vou pedir muita brevidade, até 30 segundos em cada resposta, uma pergunta para cada um. Gesaías, o que se pode esperar para a internet com a inteligência artificial e o 6G? É a pergunta da Viviane, que está com a gente no Instagram. Obrigado, Viviane. O que se pode esperar da internet é um uso ainda mais aprimorado, são novos desafios e ainda vou deixar lançar mais uma. Nós teremos um mercado de trabalho totalmente novo e diversificado. Então, aposte nisso, porque o futuro é agora. O Hélio, o Evandro mandou aqui pelo WhatsApp, valeu, Evandro. Ele quer saber o seguinte: a internet no Canadá sofre algum tipo de restrição ou é fiscalizada por algum órgão de governo? Eles têm sim fiscalização também, né? Mas o projeto de lei, por exemplo, lá, ele é integrado entre o parlamento e o executivo, né? Então, eles estão fazendo um plano de governo que associa com esse negócio da capacitação da mão de obra que o Gesazias mencionou. Então, eles têm uma ação mais integrada. Então, sim, eles têm um olhar sobre isso, mas eles estão mais avançados que o Brasil nessa integração entre os poderes. Pedro Horta, o Jaime também com a gente, sempre participando. Valeu, Jaime, a pergunta dele aqui pelo WhatsApp. Ele quer saber quais são as consequências jurídicas para um motorista que se recusa a se submeter ao teste do bafômetro, e que provoca um acidente grave.
Ah, não. Aqui está, deixa eu ver aqui o entendimento da pontuação. Quais são as consequências jurídicas para um motorista que se recusa a se submeter ao teste do bafômetro e todo motorista que provoca um acidente grave vai a júri popular? Ah, são duas perguntas. E se todo motorista que provoca um acidente grave vai a júri popular? O júri popular ele se presta para aqueles crimes onde houve a intenção de matar, né? Então, se ele vê um desafeto na rua e atropela, vai a júri popular. Você tem outras questões também, quando há um clamor muito público na lei da embriaguez, você leva o caso a júri popular. Até fiz a defesa uma vez numa situação dessa, até o período de inquérito policial, que depois, foi um caso clamoroso, um dos primeiros aí já com a lei nova de zero de densidade alcoólica no sangue, E, mas depende muito do que o desdobramento de como foi o delito. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio, porém a autoridade policial ela pode, ao ver sinais de embriaguez muito patentes, dizer e declarar que a pessoa se recusou, mas estava com a embriaguez muito, muito latente. Quando não, quando a pessoa se recusa a fazer o teste do bafômetro, aí vai ter que realmente, se não tiver sinais comprovados de embriaguez, a pessoa ela acaba podendo ter uma desqualificação do crime de doloso para culposo. Milton, em 15 segundos, qual é o orçamento do Estado para a FAPESP? A pergunta do Vitor que está com a gente no Facebook. Bem rapidinho. É 1%. Era meio por cento, já há muitos anos, desde a nova Constituição, é 1% do orçamento das receitas líquidas do Estado de São Paulo. Aliás, uma receita muito bem aplicada. A FAPESP, diferentemente de outros órgãos, é um exemplo. Ela só pode gastar 5% do seu orçamento com a administração. O resto tem que ser efetivamente disponibilizado para pesquisa no Estado de São Paulo e no Brasil, desde que as pesquisas tenham participação do nosso Estado. Ponto final na nossa edição do programa Gente que Fala de hoje, terça-feira. O agradecimento a todos os nossos participantes. Gesaías Arruda, vice-presidente da Associação Brasileira de Internet. Hélio Moraes, coordenador do Comitê de Tecnologia da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Dr. Pedro Horta, advogado, fundador e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Trânsito e presidente da Comissão do Advogado Professor da Subseção Pinheiros da OAB São Paulo. E o médico Dr. Milton Flávio, assessor da presidência da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Gente que fala, 23 anos no ar. Apresentação minha, Mauro Friesman, sempre realização da ABCom, Luiz Ferro na pauta e redação, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você sempre, ouvinte, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã pela 365, All TV, redes sociais, YouTube e as retransmissões na TV Aberta São Paulo e na Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista. Tchau, até amanhã.